Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Marcos falando. Então vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Vamos focar agora aqui especificamente em potenciação, certo? Então eu tenho aqui uma potenciação onde a base é 5, o expoente é 3 e a potência, que é o resultado da potenciação, 125. Certo? Então, a potenciação é uma forma de eu expressar uma multiplicação de fatores iguais simplificadamente. Então, 5 vezes 5 vezes 5, eu posso colocar como 5 elevado à terceira ou 5 elevado ao cubo. Certo? Então, revendo aqui o que a gente já viu, que é a questão da base negativa expoente ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Menos 10 na quinta é o menos 10 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que vai dar menos 100 mil. Quando a base negativa expoente for par, então o resultado sempre vai ser positivo. Então aqui vai dar 1 milhão positivo, certo? Agora, quando tem uma fração na base, 1 meio elevado ao quadrado, 1 meio elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 meio vezes 1 meio. Relembrando multiplicação de frações, conteúdo de sexto ano, multiplicação de frações, eu tenho que multiplicar os numeradores e os denominadores. 1 meio vezes 1 meio, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Eu posso transformar a fração 1 meio em um número decimal. 0,5, a metade, certo? 0,5 ao quadrado vai dar 0,5 vezes 0,5. Multiplicando esses dois números decimais, vai dar 0,25, certo? 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. 25 centésimos, certo? 25 centésimos. Simplificando a fração, vai chegar no 1 quarto. Ok? Minha letra ficou meio tremida porque eu estou escrevendo aqui na tela. Aí fica meio confuso para mim, mas deu para perceber que 25 centésimos eu leio esse número. Fração 25 sobre 100. 25%, 25 centésimos é a mesma coisa que a quarta parte, certo? 3 décimos ao cubo. 3 décimos vezes 3 décimos vezes 3 décimos. Ok? Eu posso multiplicar na forma decimal, que nem eu fiz aqui, ou transformar em fração. 3 décimos é 3 sobre 10. 3 décimos, 3 décimos. Multiplicando essas três frações, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 27 milésimos. E eu posso colocar na forma decimal de novo, ó. 27 milésimos são 3 casas após a vírgula, né? Que vai dar na forma decimal. Mais um exemplo aqui, 4 quintos ao quadrado. É 4 quintos vezes 4 quintos, que vai dar 16,25 avos. Posso transformar a fração em decimal. 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. Né? 8 divide a fração, 4 por 5, 0,8, certo? 8 décimos, que é a mesma coisa que 4 quintos. 8 décimos vezes 8 décimos vai dar, na forma decimal, 64 centésimos. Na forma fracionária, 64 sobre 100, que é a mesma coisa, né? Simplificando a fração por 4, 16,25 avos. É a mesma coisa. Certinho? Agora nós vamos para a próxima etapa. Potenciação com expoente negativo. A gente pode ter expoente negativo aqui. Certo? Então vamos lá. Observe a seguinte lógica. Vamos ver que está meio desfocado. Agora melhorou. Eu peguei a potenciação aqui com base 2. Eu comecei com o expoente 4. Eu vou decrescer o expoente, ok? Até ele ficar negativo e continuar aqui. Certo? Então, calculando 2 na quarta, vai dar 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como eu tenho a base 2, a lógica é, para chegar no resultado 2 na terceira, ou 2 ao cubo, eu vou dividir o 16 por 2, certo?
8 vezes 2, 16. 16 por 2, 8. Ok? Então, dividindo por 2, eu vou ter aqui 8, que é o resultado de 2 da terceira. Continuando a seguinte lógica, 2 ao quadrado, 4. Dividindo 8 por 2, 4. 2 na primeira, dividido 4 por 2, 2. 2 na zero, dividido 2 por 2, 1. 2 na menos 1, dividido 1 por 2, vai dar 1 meio. 2 a menos 2, dividido 1 meio por 2, vai dar 1 quarto. Lembrando agora aqui, divisão de frações. Eu estou dividindo 1 meio, que é o resultado de 2 a menos 1, por 2. Divisão de frações, eu multiplico a primeira fração pelo inverso da segunda fração. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Ó, coloquei através do desenho. A metade da metade. Eu vou dividir aqui, eu tinha 2 partes iguais, agora eu tenho 4 partes iguais, uma parte só vou considerar, certo? Seguindo a lógica aqui, 2 a menos 2, 2 a menos 3, quer dizer agora, né? Eu vou pegar 1 quarto dividido por 2, 1 quarto dividido por 2 vai dar 1 oitavo. 2 a menos 4, 1 oitavo dividido por 2, que vai dar 1 16avos. O que vocês podem perceber aqui, pessoal? O expoente positivo, certo? 2 na quarta vai dar 16. 2 a menos 4, 1 16avos. É o inverso. Perceba que é o inverso, ó. 2 na terceira, 8. 2 a menos 3, o inverso de 8, 1 oitavo. 2 ao quadrado, 4. 2 a menos 2, o inverso de 4, 1 quarto. 2 na primeira, 2. 2 a menos 1, o inverso de 2, 1 meio. Ok? Coloquei aqui um exemplo então para vocês. 5 na menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou evidenciar o 1. Todo número inteiro é sobre 1, ele não vai aparecer nunca, certo? Então eu evidenciei aqui por quê? Porque vocês vão fazer o seguinte, para fazer passo a passo. Eu vou inverter a base, o inverso de 5 sobre 1 é 1 quinto. Inverti a base, troco o sinal do expoente, fica positivo. 1 quinto vezes 1 quinto, 1 25avos. Uma forma bem rápida é vocês calcularem a potenciação como se fosse positivo o expoente e inverter o resultado, certo? Por exemplo, 6 a menos 2. 6 ao quadrado, ou 6 à segunda, é 36. O inverso, 1 36avos. Ó, 10 a menos 3. Inverte a base, o inverso de 10 sobre 1 é 1 décimo. Troca o sinal do expoente, fica positivo. 1 décimo ao cubo é o que o professor explicou lá em cima. 1 décimo vezes 1 décimo vezes 1 décimo. Multiplicar os numeradores e denominadores vai dar 1 milésimo. Eu tenho mais uma aqui, 6 na menos 1. Evidenciei aqui o denominador 1. Inverte a base, 1 sexto. Troca o sinal do expoente, positivo. 1 sexto na primeira, a própria base, 1 sexto, certo? Aqui agora eu tenho uma potenciação com a base negativa, fracionária, e o expoente negativo. Então, o que eu vou fazer? Inverter a base. Qual é o inverso de 1 quarto? 4 sobre 1. Negativo, né? Troquei o sinal do expoente. Inverti a base, troco o sinal do expoente. Menos 4 na terceira é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4, que vai dar menos 64. Óbvio que esse 1 aqui de baixo, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, não é necessário colocar em evidência. Certo? Então, sempre que o expoente for negativo, inverter a base, trocar o sinal do expoente e calcular a potenciação. Certinho? Tem umas propriedades das potenciações também que são bem importantes vocês relembrarem. A gente vai agora relacionar elas com números inteiros negativos. Então, se eu tenho uma multiplicação de bases iguais, o que eu faço? Eu posso manter a base e adicionar os expoentes. Então, eu coloquei aqui um exemplo. 2 ao quadrado vezes 2 na quinta. O que eu resolvo primeiro? Potenciação depois da multiplicação, certo? 2 ao quadrado, 4. 2 na quinta, 32. Resolvendo a multiplicação, 128. Isso aqui é a mesma coisa se eu fizer o seguinte. Se eu pegar e manter uma base só, uma potenciação só dessas duas, a base é 2, e somar os expoentes. 2 mais 5, 7. 2 na sétima vai dar também 128. Porque 2 ao quadrado é 2 vezes 2.
2 na quinta, 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Então, não vai multiplicar o 2 por ele mesmo 7 vezes? E aí vai dar o resultado final 128, que é o mesmo que a gente fez aqui passo a passo. Mais um exemplo. Tem três potenciações. Primeiro eu vou resolver passo a passo, uma por uma. 5 na menos 2, lembrando que é um expoente negativo, inverte a base, 1/25. 5 na terceira, 125. 5 na primeira, o expoente 1 não aparece aqui, é o próprio 5. Resolvendo essa multiplicação aqui, 1 vezes 125 vezes 5 vai dar 625. 25 vezes 1 vezes 1, 25. Dividindo os dois valores aqui vai dar 25. O que eu posso fazer que vai estar sendo a mesma coisa? Simplificar aqui essa expressão. Eu vou manter a base 5 e eu vou somar os expoentes. Só que cuidado agora que esse expoente é menos 2. Então, menos 2 mais esses 3, que é o expoente da base aqui. Aqui não tem nada na base, no expoente é 1. Então, mais 1. 5 elevado ao quadrado, certo? Menos 2 mais 3, 1, mais 1, 2, que vai dar também 25. Divisão de bases iguais, eu mantenho a base e subtraio os expoentes, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 na quinta dividido por 10 na terceira. 10 na quinta é 100 mil, certo? 10 na terceira é 1000. Dividindo 100 mil por 10 por 1000, 100. Posso fazer o que aqui? Manter uma base só, que é o 10, e diminuir os expoentes. 5 menos 3, 2. Então, 10 ao quadrado também vai dar 100. É a mesma coisa. Aqui mais um exemplo. 2 na sexta, dividido por 2 na menos 2, dividido por 2. Vou resolver passo a passo aqui primeiro. 2 na sexta, 64. 2 na menos 2, inverte, 1/4. 2 na primeira é o próprio 2, certo? Dividindo aqui essa fração por essa, 64 vezes 4, 256, 1 vezes 1, 1. Então, essa divisão aqui vai dar 256, dividido por 2, 128. O que eu posso fazer aqui? Reduzir a uma única potência. Tenho essas três potenciações, eu vou reduzir a uma única potência aqui, ó. Diminuindo os expoentes. 6 menos, porque eu estou subtraindo os expoentes, então vai ter um confronto sinal aqui, ó. Menos, menos 2. Menos esse aqui que não tem nada é 1. Então, aqui o oposto de menos 2 é mais 2, que vai dar 8. Menos 1, 7. 2 na sétima igual a 128, que é a mesma coisa. E eu tenho mais uma propriedade aqui, que é a potência de potência. Nesse caso, eu vou manter a base e multiplicar os expoentes. Então, eu tenho aqui um exemplo. 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Resolvi 2 ao quadrado, que é 4, ao quadrado 16. É a mesma coisa se eu pegar aqui o expoente 2 com o expoente 2 e multiplicar, vai dar 2 na quarta, que também vai dar 16. Então, quando tem uma potência de potência, eu multiplico os expoentes. Cuidado agora com os sinaizinhos aqui, né? Eu tenho um outro exemplo. 5 na terceira elevado a menos 1. Então, eu vou resolver essa potenciação aqui dentro, que vai dar 125, elevado a menos 1. É o inverso, 125 avos. Se eu pegar e multiplicar esses dois expoentes, vai dar 3 vezes menos 1, menos 3, que vai dar também 125 avos. Então, potência e potência, nós multiplicamos os expoentes. Certinho? Então, na próxima, registre isso tudo no Memorex de vocês, ok? Eu vou elaborar uma atividade com relação a esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula.